Olha, quem está aqui conosco é o cientista político, professor Aldo Fornazieri, que é diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política aqui de São Paulo. Aldo, boa noite, obrigado mais uma vez pela gentileza. Obrigado. Aldo, qual é a avaliação que você faz dessas cenas que nós acabamos de mostrar aí? Eu acho que é muito complicado, porque veja o seguinte, Heródoto, protestos em assembleias legislativas, na Câmara Federal, são mais ou menos normais. O problema é que, particularmente, a invasão da Alerj na semana passada e, particularmente, essa invasão da Câmara Federal em Brasília, elas tiveram uma conotação diferente. Os manifestantes em Brasília chegaram lá e disseram o seguinte: nós viemos aqui para fechar o Congresso. E pediram a volta da ditadura militar. Então, esse é um episódio gravíssimo do meu ponto de vista, porque não é simplesmente uma manifestação normal numa casa que deveria ser do povo, embora não seja, né? Então, é uma intervenção muito agressiva, uma invasão que apela para um ato de força e uma invasão que apela para a volta da ditadura militar. Nesse sentido, eu acho que está se compondo num país um cenário muito complicado. Que cenário é esse? É um cenário que muitos temem que caminhemos para uma situação de convulsão social. Por que eu digo isso? Quer dizer, existem essas manifestações agressivas, existe um clima de intolerância muito grande, existem invasões de escolas, inúmeras greves no país e uma falta de luz no fim do túnel. Quer dizer, o governo não consegue dar uma resposta econômica, os indicadores econômicos continuam se degradando, os indicadores do desemprego continuam degradando e nos estados um clima terrível, particularmente no Rio Grande do Sul e assim por diante. Isso tende a piorar no início do ano que vem. Então, com esse cenário todo, aparentemente pode-se caminhar para um cenário de desobediência civil. Veja o seguinte, no Rio, o que aconteceu hoje? Por exemplo, no momento do protesto, dois policiais da tropa de choque passaram para o lado dos manifestantes. Abandonaram a proteção da Assembleia e passaram para o lado dos manifestantes. Eu já vi isso, não sei aonde no passado. Né? Quer dizer, esse é um sintoma da crise de autoridade que está instalada no país. Agora, Aldo, mas também o pessoal não contribui para isso? Os políticos não têm contribuído, infelizmente, para isso? Com certeza. Veja o seguinte... Às vezes parece que esse pessoal fica de costa para a população. O setor político, os partidos políticos estão de costas para a população há muito tempo. Isso nós sabemos. Veja no caso de Brasília. Não se justifica o que eles fizeram e nem a ideologia do pedido de volta à ditadura militar. Mas o que também eles colocaram lá? Chega de bandalheira, quer dizer, hoje existe um movimento articulado dentro do governo e dentro do Congresso que quer parar a Lava Jato. Agora que a Lava Jato está chegando principalmente no PMDB e no PSDB... É melhor parar. É melhor parar. Então, esses manifestantes provavelmente foram pela retirada da Dilma. No entanto, quer dizer, e quiseram mudar o país. No entanto, eles percebem que talvez o país tenha mudado para pior. Então, evidentemente que essas manobras para votar anistia do Caixa 2, essas manobras para tentar parar a Lava Jato, do meu ponto de vista, elas provocam uma ira da sociedade que foi às ruas e lutou pela moralização do país, porque eles se sentem enganados por esse governo que está aí. Será que esse pessoal que está lá não recebeu nenhum recado até agora? Eu digo um recado democrático, um recado cidadão. Dizer, meu amigo, agora nós estamos olhando mais de perto, nós temos rede social para conversar com muito mais gente do que a gente tinha no passado. É difícil dizer que os políticos seguiam por esse recado, porque o que existe hoje no Brasil? Os partidos estão completamente deslocados da sociedade. Nós falamos aqui num outro programa que os partidos políticos têm apenas 7% de credibilidade junto à opinião pública. Então, para eles, tanto faz como tanto fez. E nesse sentido, principalmente nesse movimento da Lava Jato, o que eles querem salvar? Querem salvar o pescoço. E eles pensam o seguinte, quer dizer, amanhã vamos novamente buscar no mercado do voto, vamos buscar o voto no mercado eleitoral, e o povo não se lembra de quem estava lá e assim por diante. De fato, o povo brasileiro, ele não tem uma memória política muito saudável. Mas o jogo dos políticos é o jogo do interesse próprio, é o jogo do interesse do partido e a população que Agora, se lixa. Quando você utilizou uma expressão, aliás, é a segunda vez que eu ouço hoje, de convulsão social, né? Eu acho que nada seria pior para o país do que ocorresse uma convulsão social. Exatamente. A gente espera que haja uma discussão democrática, aberta, né?
enfim, que as pessoas, as diversas correntes possam se manifestar. Agora, uma convulsão social, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Não é provavelmente, na falta da articulação de forças democráticas, na falta de uma legitimidade política, porque hoje os partidos não têm legitimidade política, a solução seria de força. Agora, Heródoto, como é que você vai fazer numa situação dessas? Quer dizer, quando existe uma decomposição da autoridade, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista moral. As instituições não têm legitimidade, como mostram as últimas pesquisas. Qual é a saída? Me parece que a saída que está aí representada por esse governo, ela não serve. E nesse sentido, quer dizer, voltou-se a especular nos últimos dias a ideia de tirar o Temer do governo no início do ano que vem e fazer uma eleição de um presidente via o Congresso. Como está na Constituição. Como está na Constituição. Quer dizer, até tem nomes que estão sendo especulados. Tem o nome do Fernando Henrique Cardoso, que eu não acredito, porque eu penso que ele não se meteria num processo complicado como esse, tendo em vista que ele já tem também uma idade avançada. E fala-se do nome do Nelson Jobim, que foi ministro de vários governos, inclusive foi ministro da Justiça, e me parece que ele seria um nome que tem um trânsito político mais amplo. Agora, tem que se esperar para ver o que vai acontecer. Como é que o Temer seria tirado? Não por um processo de impeachment, mas via a cassação da chapa no Tribunal Superior Eleitoral, que é presidido pelo Gilmar Mendes. Sintomaticamente, hoje o Mendes falou o seguinte: não dá para separar a prestação de contas da Dilma em relação à prestação de contas... Como o Temer imaginasse que podia fazer. E também se chegou a especular até pelo próprio Mendes algum tempo atrás. Então, para mim, isso é um sintoma de que o país não suporta esse governo que está aí e provavelmente o sistema vai tentar buscar uma saída. Aqui conosco o professor Aldo Fornazieri. Aldo, será que com essa conturbação toda, o tal projeto da PEC, dos gastos, dentro dessa conturbação política, avança no Senado? Tem uma situação um pouco complicada aí na relação entre o presidente Temer e o presidente do Senado, que é o Renan Calheiros. Aparentemente existe uma negociação de bastidor que não se sabe muito bem qual é, que para o Renan acelerar a votação da PEC, que agora não é mais PEC 241, mas parece que é a PEC 55, então essa negociação entre o Temer e o Renan está travando um pouco. E há que se ver, quer dizer, aparentemente o governo dispõe dos votos necessários para aprová-la, embora exista uma contestação da sociedade cada vez maior, principalmente porque ela vai afetar os investimentos em saúde e educação. Nesse sentido, quer dizer, me parece assim que se essa PEC não passar, o governo Temer acaba na hora. Sem dúvida, acaba na hora. Então, ele vai fazer uma pressão muito grande para que ela seja aprovada. Parece que até hoje deve estar havendo um jantar com os senadores, assim como tem um jantar exatamente. Hoje. Nós nem fomos convidados para o jantar. O governo Temer ele é muito pródigo em jantares, né, com o dinheiro público, evidentemente, dúvida, claro. Para tentar aplainar o terreno aí para votar essa PEC. Aldo, muito obrigado pela gentileza. Obrigado. Eu que agradeço. Tá, para nos ajudar a entender o que está passando. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Bom, com a participação então do professor Aldo Fornazieri. Lembrando então que tem um jantar daqui a pouco, que horas são agora, deixa eu ver, 9h20. Dá tempo da gente pegar ainda esse jantar aí. Aí tem que chegar lá com o convite. Eles nos mandaram o convite para nós não vamos jantar então com suas excelências. Agora estou entendendo. Por isso é que não deu quórum, pô. Olha aí. Não deu quórum porque o pessoal foi jantar no Palácio do Planalto com o presidente. Então, como não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Eles não foram lá votar a proposta de acabar com o fórum privilegiado. Não é que eles são contra, é que eles foram no jantar, entenderam ou não? Daqui um minutinho nós estamos de volta. Até já.